Complemento então da aula anterior. Na aula anterior a gente falou VO2 máximo, né, o indicador de potência aeróbia, e falou que esse VO2 máximo, né, como unidade fisiológica, poderia ser substituído por uma unidade mecânica mais fácil de controlar em treinamento, que era a velocidade máxima atingida. Nessa aula agora a gente vai ver sobre os indicadores de capacidade aeróbica, que são os limiares metabólicos. A primeira pergunta, né, assim, o que é um limiar, né? O que um limiar representa? Limiar representa um ponto a partir do qual, acima dele, você teria alterações, né? Então, qualquer coisa que passe um limiar significa que houve uma ruptura, houve uma mudança de comportamento. No caso de limiares metabólicos, isso é direcionado a metabolismo. Então, num teste incremental, como aquele que a gente viu para identificar o VO2 máximo, pode ser que durante o teste ocorra alguma alteração importante e significativa no metabolismo. Então, há uma mudança de comportamento muito brusca. E isso caracteriza um limiar, um ponto a partir do qual as coisas passam a ser totalmente diferentes. E esses limiares, eles têm nome. E muitas vezes não é fácil identificá-lo pelo nome. Por exemplo, eu coloquei uma lista aqui apenas para ilustrar o tamanho do problema, da complexidade, né? Você tem lá nomenclaturas. Quando se mede por lactato, você pode chamar de primeiro limiar de lactato, segundo limiar de lactato, OBLA, que é uma abreviação de Onset Blood Lactate Accumulation. Aí você pode chamar de limiar aeróbio, limiar anaeróbio. Como também dá para medir limiar metabólico por ventilação, a gente vai ver daqui a pouco, então tem outros nomes específicos, né? GET, que é uma abreviação de Gas Exchange Threshold, que é limiar de trocas gasosas. Aí tem limiar ventilatório 1, limiar ventilatório 2. O RCP, que é a abreviação de Respiratory Compensation Point, né? Que é ponto de compensação respiratória. Aí também pode chamar de limiar aeróbio, limiar anaeróbio, e aí bagunça às vezes a nomenclatura de lactato usa com ventilação usa com lactato, e aí fica impossível você saber de qual limiar se trata somente olhando o nome dado. Então eu não sugiro que você tente identificar limiar a partir do seu nome. Quando estiver lendo algum trabalho, algum livro, tente achar o critério, né, que foi usado, porque aí você vai conseguir identificar melhor que limiar do que se trata. Eles que são dois, e claro, na hora que usa limiar 1, limiar 2 fica fácil, né? Mas quando usa a obla, é qual? É o primeiro, é o segundo? Então a gente, pelo critério, vai ficar mais fácil você identificar. Ah, tá chamando de obla, mas o critério que usou é esse, então esse critério é para segundo limiar. Então fica mais fácil se você olhar o critério, né? Porque, por exemplo, o primeiro limiar de lactato, existe um grupo de pesquisadores, né, que vem da década de 70, do Wassermann, que chama o primeiro limiar de limiar anaeróbio. Um outro grupo de alemães, do Kindermann, chama esse mesmo limiar, com os mesmos critérios, a mesma intensidade, de limiar aeróbio. Então, para o mesmo limiar é dado dois nomes diferentes e totalmente contraditórios, né? Um limiar aeróbio e o outro anaeróbio. Então, esse problema de nomenclatura, embora na literatura mais recente já tenha sido resolvido, ele pode criar certa confusão. Por isso é bom estar atento na descrição de como que o limiar foi identificado, que é mais fácil você acertar. Bom, como que é o protocolo de identificação de limiar de lactato, limiar ventilatório? Aqui nessa foto tem um teste de uma esteira, e quem não conhece, essa é a professora Maria Augusta Petrucci Dalmolin Kiss, professora aposentada da Universidade de São Paulo, e talvez a pessoa que mais estudou limiar no Brasil e quem introduziu a temática no país, né? E como é que é feito isso, esse teste? Bom, você tem que fazer um teste incremental, um teste escalonado, igual aquele que a gente viu para VO2 máximo.
onde eu vou aumentando a intensidade do esforço. Então, no caso, uma bicicleta, por exemplo, aumenta a cada 30 watts. E no caso de uma esteira, eu aumento 1 km por hora, por exemplo, a cada intervalo de tempo. O protocolo é o mesmo do VO2 máximo, só que com uma diferença. A duração do estágio vai variar bastante, entre 1 e 5 minutos. E como que eu escolho entre 1 e 5? Né? Vai depender do que eu estou medindo. Se eu estiver medindo lactato, eu preciso de mais de estágios maiores, entre 3 e 5 minutos. Por quê? Porque eu vou medir lactato, na foto está mostrando aí a medida do lactato no lóbulo da orelha, ou seja, na corrente sanguínea. Só que o lactato está sendo produzido no músculo, então eu tenho que respeitar o tempo, ou dar um tempo mínimo daquele lactato produzido chegar até a corrente sanguínea. Os estágios mais curtos, 1 minuto, 2, pode ser usado quando você está medindo a ventilação, já que a ventilação vai responder um pouco mais rápido, então pode ser mais interessante protocolos mais curtos, quando você está identificando limiar ventilatório, não limiar de lactato. Aqui está um exemplo ilustrativo, então, se eu medisse o lactato, né? Limiar metabólico identificado por medida de lactato. No eixo Y aqui eu tenho a concentração de lactato no sangue, no caso milimol por litro. E tenho no eixo X a velocidade, um teste com incremento, nesse caso, de 1,2 km por hora a cada 3 minutos, ou a cada 5 minutos, né? Porque como é lactato, tem que ser protocolos mais longos. E aí a linha preta, ela mostra como é que é o comportamento desse lactato ao longo do teste. No início, nas velocidades mais baixas, você vai ver que o lactato ele vai aumentando bem pouquinho, uma taxa bem pequena e muitas vezes nem muda muito em relação ao repouso. Então, o repouso é 1 milimol por litro, aí vai aumentando a velocidade, ele fica 1, 1.1, 1.2, ele não tem muita alteração, praticamente estável com pequenos aumentos. Quando de repente você tem um aumento abrupto, né, que é aquele conceito de limiar, que a limiar é a hora que tem uma alteração abrupta, significativa, onde a taxa de incremento do lactato muda consideravelmente, é a hora que passa para essa curva 2 aí, essa segunda linha reta preta. E aí a taxa de aumento do lactato muda de patamar, ela começa a aumentar com uma quantidade maior para cada estágio que vai passando. Essa primeira ruptura, a gente dá o nome de primeiro limiar de lactato. E aí você continua, né? Continua o teste, continua aumentando o lactato, até que você tem uma nova ruptura, ou seja, uma nova mudança de padrão. A amplitude de aumento do lactato novamente passa a ser maior com essa segunda ruptura. E aí, de novo, você vai chamar de segundo, no caso é uma nova ruptura, uma segunda ruptura, então como segundo limiar de lactato. Se você reparar, você vai ver que tem linhas horizontais, né? Essa linha verde, ela está marcando 1 milimol e 2 milimol. Por que isso? Porque tem trabalhos que identificam o limiar não dessa forma como a gente fez, né? A hora que visualmente eu vi uma ruptura, ou matematicamente eu fiz isso, é possível fazer matematicamente, a hora que teve essa ruptura. Mas tem gente que usa critérios mais simples, assim, saiu de 1 milimol, aumentou acima de 1 milimol, ou seja, saiu dos níveis de repouso, é o primeiro limiar. Ou não, quando atingir 2 milimol, é certeza que saiu do repouso, então é o primeiro limiar. Então você vai ter diferentes métodos, formas de identificar esse primeiro limiar, que vai variar consideravelmente de quem está fazendo, né? Se a gente olhar a linha vermelha, é o mesmo princípio. Você vai ter lá gente que vai identificar isso. Quando atingir 4 milimol é porque é sinal de que houve ruptura. Então eu vou identificar por 4 milimol. Outros eu falo assim, não é 4, 3,5. 3,5 porque o estágio é mais curto, eu vou usar 3,5. Então não vou olhar visual, nada de ruptura. Eu vou ver a hora que atingiu esses valores fixos.
Então vai ser segundo limiar. Então, quando você estiver lendo o trabalho, você deve se atentar, assim, por isso que eu falei no início, qual é a forma de identificação do limiar. Então, se o trabalho estiver falando assim, a primeira quebra na relação lactato e velocidade. Bom, primeira queda é primeiro limiar. Ah, não, a hora que atingiu 2 milimol. Bom, 2 milimol é padrão de primeiro limiar. A hora que aumentou do repouso é padrão de primeiro limiar. E aí não vai importar muito o nome que a pessoa está dando a esse limiar, porque você já vai ter a referência de que trata-se do primeiro limiar. A mesma coisa é o segundo limiar. A pessoa pode estar chamando de obla, mas aí ela fala assim, o que é o obla lá? Ela vai definir, a obla é o ponto onde atingiu 4 milimol de lactato. Você já sabe, bom, 4 milimols trata-se do segundo limiar. Então essa é uma forma mais prática de você identificar de que limiar estamos tratando. Uma outra forma de medir limiar é através do chamado limiar ventilatório, ou seja, acompanhar a ventilação e outros parâmetros, que a gente não vai entrar em detalhe aqui, para poder identificar esses limiares. Não tenho como medir lactato, não tenho aparelho, mas tem um analisador de gases que mede ventilação, eu tenho um ventilômetro que mede ventilação, portanto eu consigo identificar esses limiares pela ventilação. E o que mostra essas duas curvas aqui, né? Começando com verde, azul e vermelho, né? Uma é outra verde, um azul mais clarinho e um laranja. Uma é a curva do lactato e a outra é a curva da ventilação. No eixo Y da esquerda, você tem o lactato. No eixo Y da direita, você tem a ventilação. E aí você vê que as duas têm um comportamento muito parecido conforme as alterações do eixo X, ou seja, conforme vai aumentando a velocidade nesse teste progressivo. Não tem todas as velocidades aí, né, mas é basicamente a mesma daquele teste anterior. Chamando a atenção o seguinte, que quando a curva de lactato tem uma ruptura, ou seja, tem primeiro limiar de lactato, a ventilação também rompe, ela também quebra o seu padrão. E por que ela quebra o seu padrão? Porque quando o lactato aumenta no sangue, significa que o músculo está produzindo muito lactato e está tendo um efluxo de lactato do músculo para o sangue. Junto com esse lactato vem íons hidrogênio, né? Esses íons hidrogênios no sangue eles vão ter que ser tamponados, eles não podem ficar ali, senão baixa pH, muito rápido o pH do sangue. Quem faz isso é o bicarbonato de sódio. Desculpa, o bicarbonato, né? E o bicarbonato, ao se ligar com o hidrogênio, vai produzir água e CO2. CO2 é um excelente estímulo para o seu centro respiratório começar a aumentar a ventilação. Então, quando o lactato aumenta no sangue, não é ao acaso, uma coincidência que a ventilação aumenta também. Ela aumenta porque esse lactato trouxe hidrogênio, que foi tamponado, que produziu CO2 e, portanto, a ventilação tem que jogar esse CO2 para fora e ela tem que aumentar o seu trabalho. Tá bem? O mesmo vai acontecer no segundo limiar, com um mecanismo um pouquinho diferente. Bom, enquanto está acima do primeiro limiar, mas está abaixo do segundo, a ventilação aumentada vai dando conta de expelir CO2 extra. E você tem íons bicarbonato suficiente para tamponando o hidrogênio. Mas conforme a intensidade vai ficando mais pesada e você vai aumentando a produção de lactato, e aí tem a segunda ruptura, ou seja, um aumento abrupto de lactato, significa que tem muito hidrogênio chegando na corrente sanguínea e a capacidade do bicarbonato tamponar esse hidrogênio já está sendo reduzida. Você não tem bicarbonato suficiente para dar conta de tanto hidrogênio. O que acontece? A ventilação responde também a hidrogênio, né? Ela é sensível ao aumento de hidrogênio. Então ela vai começar um processo de hiperventilação por conta desse hidrogênio aumentado. E aí ela vai ter uma segunda ruptura, que nada mais vai acontecer acompanhando a ruptura do lactato, né? Então, se eu não tenho como de lactato, se eu acompanhar a ventilação, eu consigo achar essas rupturas que correspondem a primeiro e segundo limiar. No caso, se eu usar método ventilatório, eu não vou chamar de limiar de lactato 1 e 2, porque eu não medi lactato. Eu vou chamar de limiar ventilatório 1 e limiar ventilatório 2, porque foi o que eu medi. E aí a gente tem, então, uma síntese
um gráfico síntese aí, de, bom, como é que eu uso essas coisas todas agora, né? Para que serve isso daí? Como eu falei, os limiares são marcadores de capacidade aeróbica, ou seja, dão um indicativo de que velocidade, que intensidade de exercício eu consigo manter de forma a conseguir fornecer o máximo de energia possível, né? Então, esse gráfico aqui tem o VO2 no eixo Y, do lado esquerdo, e o lactato no eixo Y do lado direito. Para juntar as duas coisas, o VO2 máximo e os limiares metabólicos. Então, eu tenho a curva de VO2, essa cinza, mostrando que o VO2 aumenta progressivamente com a intensidade do exercício. No caso aqui, a intensidade no eixo X está em watts, porque é um teste em bicicleta, mas o conceito é o mesmo para esteira, né? Vamos trocar aqui por velocidade, dá no mesmo. E aí você tem a intensidade máxima que atingiu o VO2 máximo, né? Que no caso, se fosse velocidade, seria a velocidade máxima. E embaixo, a linha preta, você tem a curva do lactato mostrando os dois pontos de ruptura. Se você tivesse medido a ventilação, teria uma curva parecida. Então, essa primeira ruptura é o primeiro limiar de lactato e a segunda ruptura é o segundo limiar de lactato. Bom, e aí eu tenho, então, na hora que eu olho o gráfico, esse primeiro limiar e esse segundo limiar e esse VO2 máximo, ele acaba separando três bandas, né? O gráfico é dividido em três partes. Que aqui a gente está chamando, né, de domínio de intensidade. Domínio moderado, que é tudo que tiver, toda a intensidade abaixo do primeiro limiar. Domínio pesado, que é toda a intensidade que tiver entre o primeiro e o segundo limiar. E domínio severo, que é toda a intensidade que tiver entre o segundo limiar e o VO2 máximo. Tá, e aí? O que eu faço com isso? Bom, com isso eu consigo aplicar os métodos de treinamento, que é o que a gente vai ver mais para frente. Então, se eu quiser fazer um treino contínuo extensivo, a gente vai definir o que é um treino contínuo extensivo nas próximas aulas. Mas você imagina um treino longo de baixa intensidade. São os longões na corrida, né? Então, quem corre sabe que normalmente sábado ou domingo são os dias dos longões. Quem faz treino longo, aí tem gente que faz 20, faz 30, depende do se está treinando para meia maratona, mas quem faz prova de meia maratona e maratona está acostumado a fazer treino longo no final de semana, né? Então, eu, por exemplo, sábado corri 33 quilômetros. Eu fiz um treino contínuo extensivo. Ninguém imagina que eu corri 33 quilômetros na intensidade do VO2 máximo, né? Então, provavelmente esse treino ele foi realizado em domínio moderado, abaixo do meu primeiro limiar de lactato. Eventualmente, eu posso fazer um treino acima do primeiro limiar de lactato, mas se ele estiver bem grudado, assim, for um pouquinho acima, a velocidade limiar é 9 km por hora do primeiro limiar. Mas eu fiz o meu treino a 9,5. Então eu ainda consigo ficar muito tempo, ainda é caracterizado um treino contínuo extensivo. Mas se eu for me aproximando do segundo limiar de lactato, meu segundo limiar foi a 13 km por hora e eu estou correndo a 12,5, 12, eu já posso começar a chamar isso de um treino contínuo e intensivo. Ou seja, eu ainda estou de forma contínua, no mesmo ritmo, sem oscilar muito, mas a intensidade já é mais alta. Consequentemente, esse treino contínuo intensivo não dá mais para ser o longão, né? Ele vai ser um treino mais de tempo, um treino mais reduzido, mais de ritmo. Bom, e os treinos acima do segundo limiar, os treinos que se aproximam do VO2 máximo para corredor de rua, aí eles só são contínuos quando é prova assim, de 3.000, no máximo 5.000, né? Mas normalmente os treinos são, quando são feitos acima do segundo limiar, eles são treinos intervalados. E aí a gente tem dois tipos, intervalado extensivo e intervalado intensivo. O extensivo é aquele onde você passa o segundo limiar um pouquinho, mas recupera abaixo dele. Ou seja, você faz exercício do domínio severo, mas recupera do domínio pesado. Então vamos imaginar lá, o meu segundo limiar, como eu falei, é 13 km por hora. Então eu vou lá, faço 2 minutos de tiro, desculpa, um pouquinho mais, né? 4 minutos de tiro a 14 km por hora. Então eu estou bem perto do meu segundo limiar, mas estou acima.
Bom, se eu ficasse a 14 km por hora, eu não ia aguentar muito tempo, né? Se eu aguentasse ali 10, 15 minutos. Mas aí o que que eu faço? Depois desses 4 minutos eu retorno lá para, por exemplo, 10 km por hora, 9 km por hora, então volto lá para o meu primeiro limiar, ou volto um pouquinho acima do meu primeiro limiar para recuperar. Então, quando eu fico brincando aqui, né, passo o segundo limiar um pouquinho, volto para trás, esse é uma característica do treino intervalado extensivo. O treino intervalado intensivo, ele é basicamente a mesma coisa, assim, parecido, só que a brincadeira fica mais pesada, né? Eu vou jogar a intensidade do exercício para perto ou até superior ao VO2 máximo. Então, naquele exemplo lá, né, a velocidade máxima da aula anterior era 15 km por hora. Então eu vou fazer treino intervalado a 15, 16, 17 km por hora, esse indivíduo, né, específico. E vou lá recuperar, lá perto do meu primeiro limiar, ou um pouquinho acima. Né? Então eu estiquei a corda do treino, né? Eu estiquei a intensidade do treino. O treino ficou mais pesado, mais intenso. E aí ele se caracteriza o treinamento intervalado intensivo. Né? Então essa curva serve para você ajustar os seus métodos de treinamento. Quando você for escrever treino contínuo extensivo, tem que estar mais perto do primeiro limiar. Treino contínuo intensivo mais perto do segundo, e os treinos intervalados tem que passar o segundo limiar. Quanto mais passa, mais intenso esse treinamento intervalado fica. Bom, essa nomenclatura que eu usei no slide anterior, de treino intervalado intensivo, extensivo, essa é a nomenclatura clássica de treinamento, né? Sei que existem repaginações, né? Essa, atualmente, né, as pessoas chamam de HIIT, que é uma abreviação de High Intensity Interval Training, mas que esses métodos já foram descritos na década de 70 em livros clássicos, então em método de treinamento já existia esse treinamento intervalado. Quando a gente for falar de treinamentos, dos métodos de treinamento específico, a gente vai ver de vários métodos já existentes desde a década de 70, né, que são utilizados por corredores. Né? Por exemplo, fartlek, que é um método de treinamento criado por um atleta que fez uma prova variando a sua velocidade, jogando com a velocidade. Isso já é um treino intervalado. Né? Então, embora a HIIT voltou a acabou virando uma moda, né, como se fosse algo novo, mas isso já existe há algum tempo. Mas a gente vai abordar melhor métodos de treinamento na aula de treinamento. Mas, bom, da mesma forma que a gente fez para ver o desmáximo, eu não tenho como medir lactato, eu não tenho como medir ventilação, é muito caro. Eu posso fazer um teste de novo, o mesmo teste, aumentando a velocidade e acompanhando a percepção de esforço do indivíduo. E aí eu faço um teste só para medir as duas coisas, né? Para identificar a potência e a capacidade aeróbica do indivíduo. E aí eu vou incrementando, a percepção de esforço vai aumentando. E aí a hora que atingir a velocidade máxima, essa velocidade máxima vai ser a minha potência aeróbica, como a gente já falou, né, nesse exemplo de 15 km por hora. Mas aonde eu vou identificar os limiares? Tem algumas sugestões na literatura de que o primeiro limiar vai acontecer com uma percepção de esforço entre 9 e 11. Então, vou pegar 10, então, nem a menor nem a maior. Então, as velocidades que tiverem entre 9 e 11 ali vai ser o meu primeiro limiar. Mas qual que é? 9, 10 ou 11? Né? Não vai dar para saber precisão, porque você não tem um método padrão ouro, que é o lactato. Então, você vai ter que trabalhar dessa forma. Está aqui, entre 9 e 11. Aí, no dia a dia de treinamento, você vai ajustando. Então, por exemplo, hoje vai ter treino de rodagem. Aí, eu fiz esse teste e a percepção usei como primeiro limiar a percepção de 11. Aí 11 estava 9 km por hora. Aí eu peço para a pessoa rodar 9 km por hora. Aí ela fica lá 40 minutos, uma hora, já cansa. Já não consegue fazer o treino de 1h30, 2 horas que você tinha proposto. Então tá, exagerei, esse limiar não está aí não. Então vai descer uma velocidade. Então vai para 8. Aí você vai acertando. Ali no dia a dia de treinamento você vai acertando assim.
Eu sei que parece um negócio bem arbitrário, mas é como a gente comentou na aula, né? Quando você chega no campo de treinamento, não é só ciência. É ciência e um pouco de arte ali, né? Tem que fazer os ajustes necessários. A mesma coisa para o segundo limiar. Então, ele normalmente acontece em 13 e 15, mas também não dá para saber qual é, você vai ter que ir acertando no dia a dia ali de treinamento. Até chegar uma hora que você vai ter tanta experiência que você não vai precisar fazer nem teste, você vai saber mais ou menos aonde estão os limiares de cada indivíduo ali, né? Quando você pedir para ele fazer um treino longo, você já vai. Se ele pede para ele escolher a velocidade para ficar 2 horas, aí você já vai saber mais ou menos qual é o limiar dele ali. Então, não necessariamente precisa ficar fazendo esses testes toda hora, mas se você não tem muita experiência, não tem muita referência, o teste te ajuda a localizar ali a divisão que você precisa, tá certo? Então, essa foi a parte então de lineares metabólicos, para encerrar a parte de potência e capacidade aeróbia, né? E com isso a gente tem um modelo que vai permitir, na hora que a gente falar de métodos de treinamento, a gente saber para que serve cada método e como controlar a intensidade e duração de cada método, tá certo? Então essa era a ideia dessa bateria de aulas aí de potência e capacidade aeróbica que finaliza aqui com lineares metabólicos.